Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 3 de agosto. Esse último dia da janela de transferências de 2025 parecia que transcorreria no Botafogo de forma super tranquila e suave. Afinal de contas, o noticiário anterior dava conta de que a diretoria entendia que o elenco estava fechado, salvo se aparecesse alguma grande oportunidade de última hora. Aquela oportunidade. Mas eis então que a gente teve um noticiário pra lá de movimentado. Primeiro com a proposta de 30 milhões de euros do Fulham pelo Danilo, que foi recusada pelo Botafogo. E segundo, em cima do laço, o retorno do cuiabano por empréstimo junto ao Nottingham Forest até dezembro. Vamos falar sobre isso porque naturalmente deu o que falar. E tem um monte de rival chorando nas redes sociais. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, eu peço por gentileza, deixa o seu like, clica no botão hypar. O YouTube distribui melhor o conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho e com isso a gente consegue seguir crescendo. Já ultrapassamos os 61.500 rumo aos 62 mil, mais um degrau para que os 70 mil inscritos aqui no canal sejam alcançados. E a gente vai chegar lá, tenho certeza disso. Inscreva-se, portanto. Aproveita para clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim você vai ficar por dentro de todas as novidades e sempre muito bem atualizado sobre o nosso Botafogo. Nesse vídeo daqui, de saída, quero te passar duas novidades da GoCase. Lembrando, o Fala Fogão é embaixador GoCase e agora, cara, tem uma garrafa térmica com uma tecnologia bem maneira, bem bacana. É a MagSafe. Além de manter a sua bebida na temperatura certa, seja essa bebida fria ou quente, com a tecnologia MagSafe, você consegue fazer da garrafa também um tripé para o seu celular. 2 em 1, portanto. E você ainda consegue fazer as suas compras na GoCase com 3 vezes sem juros para compras acima de R$200. Então você pode ajustar melhor aí no seu orçamento, consegue ter um produto muito bacana e ainda dá aquela moral para o Fala Fogão utilizando o nosso cupom. Você utiliza o cupom Fala Fogão na hora de finalizar a compra, tu vai economizar aquela graninha a mais, vai ter um produto super maneiro, ou então de repente para presentear alguém, e todo mundo fica feliz, verdade seja dita. Para acessar o site da GoCase, você pode digitar gocase.com.br, pode apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui no banner, ou então clicar no link que está no primeiro comentário fixado e também na descrição aqui desse vídeo. Fechou? Dito isso, vamos em frente. Olha, Fogão, que último dia de janela movimentado, né? A gente não estava esperando por isso, não. Confesso a vocês que, quando abri o noticiário assim, Botafogo recusa a proposta de 30 milhões de euros por Danilo, respirei aliviado que vocês não têm ideia. Imagina o caos que aconteceria se o Botafogo vendesse o Danilo. Porque, vamos combinar, 30 milhões de euros é dinheiro pra caramba, são quase 200 milhões de reais. E diante da situação que a gente vive até no extracampo, poderia acontecer, não dá pra dizer que não. Depois o Textor mandou um papinho lá na rede social de que era verdade, chegou essa proposta, mas não, a gente não quis vender, não porque não daria tempo de fazer uma reposição, mas porque nós amamos o jogador. Bom, eu não sei vocês, mas quando eu li essa mensagem publicada pelo Textor, eu dei uma risada muito sincera. Porque imediatamente a minha mente, meu pensamento foi para aquele lugar. Pô, então ele deve odiar os outros, né? Porque saiu vendendo todo mundo. Obviamente, não é o caso, mas era impossível não pensar isso de imediato, né? Fazer essa piadoca interna aqui na sua própria mente. Fato é, o Danilo permanece com o Botafogo. É uma contratação que tem tudo para assumir um protagonismo muito importante nessa reta final de temporada, pensando na classificação contra o Vasco na Copa do Brasil. A semifinal da Copa do Brasil é só em dezembro, então ele vai se desenvolver nesse período e a gente vai poder focar no Campeonato Brasileiro, tendo o Danilo cada vez mais espaço no 11 inicial do Botafogo na equipe titular, né? Repito, é jogador para assumir protagonismo. A maneira como ele jogou contra o Red Bull Bragantino já foi muito positiva. E acredito, sinceramente, que o David Ancelotti, conseguindo ajustar a equipe da melhor maneira possível, o futebol do Danilo só vai se desenvolver cada vez mais. Então, era realmente necessário você recusar essa oferta, independente de qualquer coisa. Não dá para perder mais ninguém.
Lembrando que a janela do Brasil para contratações fechou. Mas as janelas do exterior ainda estão abertas. Por exemplo, da Liga Saudita, lá da Arábia Saudita, está aberta ainda. Então, se tiver algum time daquele país querendo contratar algum atleta do Botafogo, é possível, fora outros lugares que ainda estão com a janela ali aberta. Então, naturalmente, a gente precisa prestar atenção e torcer para que ninguém mais saia. O Botafogo, nesse momento, eu estava fazendo as contas, o Botafogo, nesse momento, depois de todas as saídas, ele tem 31 jogadores no seu elenco, sendo 4 goleiros, né? A gente está falando do Neto, do Léo Link, do Raul e do Christian Lor. Então são 27 jogadores de linha, até porque o Cuiabano foi, mas não foi. Voltou por empréstimo. Essa informação do TF ali às 10h57 da noite, publicando no seu Instagram essa informação, depois publicando um vídeo no seu canal, detalhando toda a situação. Pegou geral de surpresa, verdade seja dita. Ninguém entendeu nada. E cá entre nós, não estava programado que fosse dessa maneira. Tanto é que o Cuiabano mudou todo o seu perfil nas redes sociais, foi anunciado na Inglaterra, tirou foto no estádio, fez todo aquele protocolo. Mas no fim das contas, Textor e Marinakis se entenderam mais uma vez e o jogador retorna. Ligação do David Ancelotti, falando para o Cuiabano sobre o seu retorno, como ele vai ser utilizado. Cartilha do Nottingham Forest, dizendo o que ele tem que fazer, alimentação, tem que aprender inglês nesse período que está aqui para poder facilitar sua chegada e adaptação depois lá no fim do ano. Enfim, Cuiabano quis voltar. Essa é a parte mais importante. O Cuiabano quis voltar para tentar ganhar a Copa do Brasil e quem sabe até o brasileiro, né? Pô, Vitor, o brasileiro tá muito distante. É, aquele 1% vagabundo que na verdade nem é mais 1%. Agora passou para 4 e pouco por cento depois dessa última rodada. Já falei aqui, pro Botafogo pensar em encostar na liderança tem que ter uma sequência perfeita. Depois do Vasco na Copa do Brasil, a gente vai pegar Internacional, Mirassol, Atlético Mineiro, vai jogar contra o Fluminense, contra o Grêmio, contra o Bahia, enfim. Vai enfrentar o São Paulo, vai enfrentar um monte de time. São 7 jogos até uma pausa nova ali, antes do jogo contra o Flamengo. Nesses 7 jogos o Botafogo tem que ser quase perfeito. Mas voltando aqui para falar sobre o Cuiabano. Não era esperado, não estava na programação o retorno pelo empréstimo. A verdade é essa. Se fosse um negócio assim, ó, estamos vendendo agora, mas ele vai ficar por aqui e depois ele vai para aí, o Cuiabano nem teria ido para a Inglaterra, nem teria sido anunciado, tá? Ele seria anunciado só em dezembro. Então a gente primeiro tem que deixar esse ponto bem claro. Não estava na programação regular, digamos assim. Mas beleza, voltou, ótimo. O Botafogo conta ainda com o Cuiabano. É um cara que tem muita identificação com a nossa equipe, isso é inegável. E o carinho do torcedor para com o Cuiabano só faz aumentar. Porque todas as informações que foram publicadas a esse respeito do seu retorno vão na mesma direção. O Cuiabano quis voltar e a sua vontade foi determinante. Então a gente vai poder usufruir do talento do jogador, torcendo muito para que o Cuiabano continue jogando aquilo que ele já vinha apresentando. O fato da gente ter esse movimento, que não é comum, quer dizer, deixa eu refazer essa minha frase. No futebol já aconteceu várias vezes. Um jogador é vendido e aí a equipe mantém ele emprestado durante um tempo para poder, né, ficar por aqui. Isso já aconteceu várias vezes no futebol. Mas a maneira como tudo transcorreu é que pegou geral de surpresa. Repito, não teria tido esse clamor, essas reclamações de rivais, esse choro todo nas redes sociais, se o Botafogo e Nottingham Forest tivesse combinado assim, ó, estamos comprando o Cuiabano, mas ele só vem aqui no final do ano. Continua aí, Cuiabano, mas nós já estamos fechando negócio. Ninguém poderia falar nada, mas como não foi o caso, como passou essa situação dele vai para a Inglaterra, é anunciado, coloca nas suas redes sociais que é jogador do Nottingham Forest, agora volta por empréstimo 4 dias depois de ter, enfim... Como aconteceu dessa maneira, tá tendo um chororô, meu irmão. Mas que choro que tá tendo nas redes sociais. Tá muito claro qual foi a situação, cara. O Botafogo, por conta de tudo que tá acontecendo, também precisava da grana. Ele vende o Cuiabano, segundo as informações, do Vene Casagrande até, por 6 milhões de euros. Um valor abaixo daquilo que todo mundo acreditava o Cuiabano estaria valendo já. De repente, esse dinheiro vai chegar até à vista, a maior parte dele à vista, conforme tem sido negócios do Nottingham Forest com o Botafogo por conta dessa parceria Textor Marinakis.
E aí, na necessidade de ter o atleta e a vontade do jogador de permanecer, os clubes se entenderam, os dirigentes se entenderam. Ó, volta lá por empréstimo, fica até o fim do ano, depois você vem. O Julian Álvares, quando foi vendido pelo River Plate ao Manchester City, passou por situação semelhante. Ele foi vendido pelo River, permaneceu no River por mais um tempo emprestado e depois foi para a Inglaterra. Então isso já aconteceu várias vezes no futebol mundial. Não é uma novidade uma equipe negociar com a outra e no fim das contas esse jogador permanecer por mais um tempo emprestado. Não é novidade. Só que o que pegou todo mundo desprevenido, de surpresa, foi justamente a maneira como tudo aconteceu, porque não estava na programação. Tá muito claro que não estava programado, num primeiro momento, o Cuiabano permanecer no Botafogo emprestado. Não teria tido toda essa coisa do anúncio, da apresentação. Não teria. A verdade é essa. Enfim, tem muita gente agora, inclusive o Mauro César Pereira, falando de fair play financeiro. Essa situação de agora, na minha opinião, não tem nada a ver com fair play financeiro. Nada a ver. As pessoas estão misturando as coisas, tá? Porque fair play financeiro é outro papo, cara. É outro papo. Fair play financeiro não é você vender um jogador e pegar esse jogador emprestado durante mais um tempo. Esse cara permanecer emprestado. Não é isso. E as pessoas estão misturando tudo, irmão. Mas tudo por quê? Porque precisa alimentar aquela agenda. Tem muita coisa no Botafogo que eu não concordo nessa temporada. E eu já deixei bem claro aqui pra vocês. Agora, neste caso específico, não tem absolutamente nada para ser comentado. Textor e Marinakis estão fazendo uma parceria. Tá claro para todo mundo. Não tem nenhum segredo em relação a isso. Inclusive, o Medeiros diz que o acordo entre eles para a recompra da SAF Botafogo estaria praticamente sacramentado. Vamos ver como é que a Igor Ares vai encarar essa situação. Enfim, fato é, Cuiabano é jogador do Botafogo até o fim da temporada. Fico muito feliz pela notícia, fico muito feliz pela sua permanência, pelo seu retorno, né? Podemos dizer assim. Cuiabano tinha postado um vídeo lá se despedindo do Botafogo e tal, e disse que eram até breve. Ele só não poderia imaginar que seria tão breve assim, né? Nem nós, na verdade. Que bom que tá de volta, que bom que vai nos ajudar até o fim da temporada. E claro, vamos seguir acompanhando os desdobramentos de toda essa situação extracampo, para que a gente possa ter uma resolução mais breve possível, pensando especialmente na temporada 2026. A gente não pode ver esse imbróglio aí se desenrolar até lá, ou melhor, esse nó ficar atado até lá, porque vai prejudicar certamente, e a gente não quer que isso aconteça. Por hora é só, tô indo nessa, quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Acredito que você tenha ficado feliz com o retorno do Cuiabano. E o que você acha desse choro todo aí dos rivais nas redes sociais? Um monte de gente falando sobre essa negociação, ignorando o fato de que outras tantas negociações no mesmo modelo, no mesmo formato, já aconteceram no próprio futebol brasileiro, né? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like, inscreva-se no canal e na hora do almoço volte, porque vai ter muito mais conteúdo por aqui ali por volta de 1h05 da tarde. Fechou? Beijo no coração, por hora é só. Fui!